Hoje nós recebemos, está aqui conosco, o candidato do PT à Prefeitura da capital, Fábio Novo. Fábio, eu combinei com todos os entrevistados que eu vou quebrar o protocolo. Você é jornalista, sabe? Eu vou quebrar o protocolo e esquecer candidato e chamar pelo nome, já que é a última entrevista antes da eleição, do dia da votação. Fábio, primeiro eu queria saber o seguinte: por que você acha que merece ser prefeito de Teresina? Por que você acha que merece administrar Teresina? Primeiro, porque eu amo essa cidade. Foi essa cidade que me acolheu, que me deu 2 formaturas, que me fez gente e que é aqui que eu trabalho. Segundo, porque eu me preparei para ser o candidato e me preparei formando o melhor time. Por que o melhor time? Porque ele é um time onde tem um candidato que dialoga com o povo, com os líderes comunitários de Teresina e que conseguiu formar um time que tem condições de fazer mais por Teresina através desse diálogo. E Teresina vai precisar de muito diálogo para ser reconstruída por conta de todo o problema e toda a crise que nós vivemos hoje, que é a maior crise da história de Teresina. Nós hoje temos um time que conta com o presidente Lula, que conta com o governador Rafael, que conta com 8 dos 10 deputados federais, com 2 dos 3 senadores, a maioria da bancada estadual. Se Teresina é uma cidade que está precisando de diálogo, e se tem um cara que ama essa cidade e conseguiu fazer todo esse diálogo, então ele está preparado. Então eu não quero ser prefeito de Teresina apenas para ter um diploma de que eu ganhei uma eleição e que sou o prefeito. Não é para ser mais um, é para ser o melhor. Tenho disposição, tenho energia, conheço a cidade, caminhei em todos os bairros para ver e sentir, ver com os meus olhos, sentir com o meu coração as dores da cidade, no transporte, na saúde, na segurança pública, na zeladoria da cidade. Então, estou preparado e quero ser prefeito para pegar na mão de Teresina e levar Teresina para um caminho seguro. Então, eu acredito que hoje reúno as melhores condições para governar bem essa cidade. É por isso que eu estou aqui. Agora, você não é candidato único, tem Sim. concorrentes. E a minha próxima pergunta é: para que você seja escolhido o prefeito de Teresina, você tem que vencer seus concorrentes. Verdade. Para vencer, é preciso que a população entenda que você apresenta diferenciais, qualidades que os outros não têm. O que é que diferencia, na sua opinião, o Fábio Novo dos seus adversários? Bom, o diálogo. O prefeito atual não é do diálogo. Não dialoga com o governador, não dialoga com o presidente. O que quer voltar também não é afeito ao diálogo. Ele não conseguiu dialogar nem com o grupo político dele. Se desentendeu com o grupo político dele, perdeu parte do grupo político dele. É adversário do governador, porque disputou a eleição com o governador. Também é adversário do presidente. Não dialoga com o presidente. Não dialoga com a bancada federal. Ora, se não é do diálogo, e Teresina, nesse momento, precisa de diálogo, de esquecer diferenças políticas e pensar primeiro na cidade, como é que você vai resolver os problemas da cidade sem dialogar? Qual é a minha diferença? Todas as vezes que eu estive exercendo algum cargo público, sempre tratei com respeito as pessoas, sempre fui de receber. Os outros 2 não são de receber. Se você perguntar para um agente comunitário de saúde o que é que ele pensa do meu principal concorrente hoje nas pesquisas, se você perguntar para os agentes de trânsito de Teresina, que queriam entregar uma carta reivindicando melhorias para o setor, e a pessoa sequer recebeu, como é que essa pessoa está preparada para governar a cidade? Eu não. Eu recebi os agentes comunitários, eu recebi os agentes de trânsito, dialoguei com eles, os professores, os servidores públicos, os líderes comunitários. Essa é a minha diferença. Eu sou do diálogo e tudo que eu construí na minha vida até hoje foi através do diálogo. E Teresina, nesse momento, não está precisando de uma pessoa que construa muros. Meus 2 principais adversários construíram muros. Eu não. Eu vou construir pontes para que essas pontes sejam passagens seguras para colocar Teresina num lugar seguro. Essa é a minha diferença. O diálogo versus com quem não consegue dialogar. Agora, quando vamos aqui considerar Fábio Novo, passou a eleição, eleito prefeito de Teresina, só assume o Palácio da Cidade e, obviamente, você tem uma plataforma de governo, que só apresentou, inclusive,
a Rede Estrada, plataforma que o senhor já disse várias vezes, foi construída inclusive com participação da população. Mas existem aquelas medidas prioritárias, as medidas primeiras que devem ser tomadas, qualquer gestor tem essas prioridades. Quais são elas? As medidas primeiras, o que é que nós podemos fazer imediatamente na saúde para ajudar a população? Porque hoje quem está lá num posto de saúde não tem a consulta, não tem um remédio obrigatório, falta até o remédio de pressão de diabetes, falta a consulta especializada. O que eu posso fazer de imediato? Dia 1º de janeiro. Primeira coisa, assinar um decreto. Teresina é a única capital que não aderiu ao Mais Médicos. Eu tenho direito a ganhar 100 médicos. E eu botando mais um médico em cada posto de saúde, e se cada médico fizer 10 consultas por dia, em um dia serão 1000 consultas. Então observe que em 100 dias eu terei condição de fazer 100.000 consultas. Não tem custo nenhum para o município. O custo que tem hoje é de uma gestão que não dialoga com o presidente da República e que deu para Teresina Mais Médicos. Então eu vou fazer isso. Segunda coisa, aderir à telesaúde, que é um programa moderno do governo do estado, que permite que eu coloque dentro da unidade básica de saúde 10 tipos de consultas de especialidades. Eu posso fazer dermato, eu posso colocar um cardiologista, eu posso colocar essas especialidades que são mais difíceis. Aonde já se fez isso tem dado certo. E aí, de novo, a falta de diálogo. Teresina e Parnaíba são as duas únicas cidades que não aderiram por birra política e o governador chamou o prefeito. Então, nesse mesmo dia, na saúde, conversou e chamou os dois. O prefeito não quis, porque acha que é moderno demais a ajuda da tecnologia. E aonde se fez, como bem aqui, eu dou o caso de sucesso de Piripiri, a união da prefeita com o governador e os agentes comunitários de saúde zerou a fila. Não tem mais ninguém precisando de consulta de especialidades em Piripiri. Ora, se zerou em Piripiri, que tem menos médicos e especialistas, por que não vai zerar na capital? Vai zerar porque o meu diálogo com o governador é de que no primeiro dia de governo a gente já assina esse decreto. Uma informação, Fábio, que o Francinaldo Leão esteve aqui, antes de você, e ele citou o caso de uma mulher que ele acompanhou até a unidade de pronto atendimento, e ela precisava de uma consulta com um ortopedista. E o caso dela era relativamente grave. E depois que ela fez a regulação pelo município, por conta da fila, ela era o número 11.407. A previsão de 4 meses para ela fazer a consulta, com um problema que era de urgência. E é com diálogo que nós vamos resolver o problema da regulação. Qual é o problema que tem hoje? Você tem uma regulação do município de Teresina e tem uma regulação do estado. Não tem integração. E não tem integração. Então, com união, a gente consegue. Você vai colocar cada hospital para cuidar de uma fatia. Aí você faz mutirões de cirurgias também. Eu consigo recursos em Brasília. Agora, para isso precisa ter um prefeito do diálogo, que converse com o governador, que converse com o presidente, com os deputados federais, que tem recursos e emendas que podem botar todos os anos para a saúde. O problema é que ninguém bota para Teresina, por quê? Porque não vai ter a certeza de que o projeto vai ser feito, elaborado, com a equipe técnica, para que os recursos cheguem na cidade. São essas coisas que nós vamos fazer. Aproveitando, Fábio, que você falou de saúde, fazendo um olhar, lançando um olhar mais amplo para a saúde, e aí tratando dos problemas maiores, o que é que precisa ser feito? Porque aí nós temos aí uma análise sua, digamos, da atenção primária, e aí partindo até para consultas especializadas. Mas tem outros problemas, a Fundação Municipal de Saúde, licitação, problema de funcionamento dos hospitais de bairro. Quer dizer, se a gente elencar aqui, é de cima a baixo. Nós temos que organizar a rede. São mais de 90 unidades básicas de saúde, 10 hospitais e 3 UPAs. É a rede do município. E a atenção básica. Você tem que dar atenção para o agente comunitário, para a equipe da saúde da família, para atender lá na ponta. Ora, hoje não tem o carro para levar o médico. Então nós temos que reorganizar toda essa rede. Qual o investimento disso? E aí, de novo, eu volto a dizer, tem que ter o diálogo. Nós vamos precisar de 1 bilhão para recuperar toda a rede da atenção básica dos hospitais. 1 bi? Porque você tem que reformar as unidades básicas, todas. Os 10 hospitais precisam de reforma física. As UPAs precisam de reforma física e novos equipamentos. Quanto custa isso? Um prefeito sozinho não faz. E um prefeito que não tenha boas relações políticas com o presidente, com o governador, com a bancada federal, vai conseguir dinheiro aonde? Então, essa é uma oportunidade ímpar que Teresina está tendo, de ter uma pessoa que é gestora, que por onde passou
fez e fez bem feito e sabe fazer muito com pouco e que tem boas relações políticas, que conversa e dialoga com todo mundo. Eu sou do diálogo, os outros dois não são do diálogo. Não dialogam nem com seus grupos políticos, tanto é que perderam parte dos seus grupos políticos, né? Então essa é a diferença de ter um prefeito do diálogo que consegue juntar mais, que consegue agregar mais. A união não é que faz a força? Se você não tem união, como é que você vai ter força? Então hoje quem mais consegue agregar e dialogar é o Fábio Novo. E eu aposto muito nessa diferença e eu acredito muito. Teresina nunca experimentou durante muitos anos um prefeito com tanto diálogo. E é o que mais Teresina está precisando agora. Nós estamos precisando nos unificarmos, esquecer diferenças políticas. Aqui não é um partido. Aqui é um movimento de amor por Teresina, de quem gosta dessa cidade e quer reconstruir essa cidade. Para isso, a gente tem que ter maturidade de esquecer, inclusive, diferenças políticas. E, Douglas, como eu caminhei toda a cidade, eu conheço todos os bairros, e acho que quem quer ser prefeito tem que descer do salto, tem que ir de encontro ao povo para ver com os seus olhos e sentir com o seu coração. Então, hoje, é dor muito grande na saúde, é dor muito grande no transporte. É uma cidade que não cuida mais nem da sua zeladoria. Ruas sujas, esburacadas, com muito mato. Falando disso... Observe que nós passamos uma gestão inteira que não conseguiu fazer uma licitação para recolher o lixo da cidade. É um contrato emergencial, é uma briga na justiça. Então, a gente precisa dar segurança jurídica para que os contratos da cidade possam acontecer. O senhor vai, caso ganhe a eleição, revisar esse contrato do transporte de 1 bilhão e 600... O que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma equipe de licitação muito técnica, licitar todos os processos já no início da gestão, para que as pessoas saibam que nós vamos ter os contratos, que eles serão obedecidos, respeitados e tem a segurança jurídica de uma boa prestação do serviço. Para isso tem que ter a fiscalização, exigir, se nós estamos pagando, nós temos que exigir que preste um bom serviço. Quando eu era secretário, eu me lembro bem que a gente estava fazendo a reforma do Teatro 4 de Setembro, eu todo dia chegava sem avisar para fiscalizar a obra. E me lembro bem da história do banheiro. Estavam lá botando uma torneira, eu disse, ué, por que você está botando essa torneira? Por que não bota a Deca? Não é uma marca boa? Nós não estamos pagando o preço de mercado? Mandei tirar e mandei botar a Deca. Então, tem que ter um gestor com esse zelo. Então, eu pessoalmente sendo prefeito, você vai me ver nas madrugadas, você vai me ver no dia a dia, sem avisar, fiscalizando as obras e exigindo que os serviços sejam bem prestados, porque o município, quando ele faz uma licitação, ele paga o preço de mercado. Se ele paga o preço de mercado, que é o preço justo, não faz sentido você oferecer um serviço de péssima qualidade. Bem rápido, ainda sobre a licitação, só vai revisar, obviamente. Sim, vamos ver tudo isso, vamos ver. Vamos passar para o transporte público, vamos lá. Que é uma outra questão muito discutida durante a campanha eleitoral. Pelas avaliações feitas por especialistas, para retomar o transporte público, pelo menos para como era antigamente, na época, por exemplo, da gestão desse prefeito Firmino Filho, não vai ser barato. Evoluir, aí é um preço ainda maior. É isso. Nós vamos ter que colocar para funcionar, no mínimo, entre 400 e 450 veículos. Qual é a diferença? É que quem está e quem já esteve, não fez. Então, o que eles vão apresentar de novo? Não tem. Só tem uma novidade no plano do transporte, é a do Fábio Novo. Por quê? O Fábio Novo foi estudar. Eu fui visitar São Paulo, que tem o maior sistema de transporte da América Latina. São 13 mil ônibus circulando por dia. E nenhum ônibus demora mais que 10 minutos para passar na parada. Por quê? Porque lá eles tomaram uma decisão. Quem cuida do trânsito é a S-Trans. Quem cuida do transporte é uma companhia. Isso nós temos que fazer em Teresina. Então, botei no meu plano de governo. E aí, nós vamos ter esses veículos, primeiro ano da gestão, nós vamos colocar para rodar entre 400 e 450 veículos. E nós vamos pagar. Por quê? Porque as pessoas têm direito de ir e vir. Se eu coloco entre 400 e 450 veículos, eu tenho como rodar melhor e ter regularidade no contrato. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer no primeiro ano. Garantir que o sistema volte a rodar com regularidade para que as pessoas voltem para o sistema. No primeiro ano, além disso, já dá gratuidade para os estudantes da rede estadual
e da rede municipal. Temos como ter recursos? Temos. Tem uma lei na Assembleia que o governo do Estado pode ajudar com Nunca foi cumprida, Fábio? Não foi cumprida porque nós não temos na prefeitura algo que possa fazer com que essa lei seja cobrada. O que é o algo? Tecnologia. Quantos estudantes usam o sistema? Não está cadastrado. Então vamos cadastrar. São Paulo fez o quê? São Paulo tem gratuidade para o estudante da rede estadual e municipal. O que eles fizeram? Tem tudo cadastrado. Eu lembro que você falava quando nós tratamos, você veio ainda líder do governo Rafael Fonteles na Assembleia Legislativa, você veio falar do projeto, você falou, o projeto está aprovado, todos os benefícios aprovados, mas não se tem um único relatório com dado nenhum. Não tem. Por quê? Como é que eu resolvo isso? Com tecnologia. É simples. Eu cadastro todos os estudantes e eu coloco o quê? Uma catraca eletrônica, que eu reconheço com a digital do estudante. Morreu. É assim que São Paulo faz. Por que Teresina não vai fazer? Aí eu já resolvo esse problema. No segundo ano da gestão, como eu já vou ter funcionando, aí eu já começo a trocar a frota. O presidente Lula colocou à disposição de Teresina 100 milhões pelo PAC. E eu vou conseguir com os deputados federais mais 100 milhões, e aí eu boto 100 ônibus novos, elétricos. Por que o ônibus elétrico? É aquele que carrega na tomada de noite e durante o dia anda. Ele é um ônibus moderno, ele é um ônibus que tem ar-condicionado, ele é um ônibus que tem Wi-Fi. E aí ele vai reduzir o custo do sistema. Metade do custo do sistema hoje, Douglas, é o quê? Combustível, que polui, e troca de óleo. Ônibus elétrico não usa combustível e nem tem troca de óleo. Então você vai ter um sistema mais barato. Então eu posso dizer que no segundo ano da minha gestão, no primeiro ano eu já botei os 450 veículos para rodar. Qual é a diferença do primeiro ano? Que no primeiro ano, está aqui o saque do transporte, que nunca ninguém pensou isso em Teresina. Transporte em Teresina não só é ônibus, é micro-ônibus e van. É um pacto. Tem lugar que não precisa do ônibus grande, porque não tem fluxo. Então eu boto micro-ônibus. Aí eu economizo mais para o sistema. E tem lugares que nem precisa do micro-ônibus. Com a van resolve. Então vai ser um pacto de 450 veículos. Vai ser misto. Vai ser um sistema misto que vai rodar mais, vai gastar menos e vai atender mais. Esse é o segredo. Quem desenhou isso para mim? Bons técnicos, como o Marcos Lira, que é um menino do Piauí, conhece bem, entende de gestão de frota. E aí, se eu tenho todos esses ônibus monitorados, eu vou saber a hora efetivamente que ele vai passar. Todos esses veículos. Aí você volta a ter credibilidade no sistema. No segundo ano eu começo a trocar a frota. Eu boto frota nova. Eu tenho dinheiro, boto ônibus elétrico. Aí eu baixo a passagem no segundo ano de 4 para 3. No terceiro ano, eu continuo modernizando, trocando a frota, porque eu vou conseguir dinheiro também com o nosso presidente, com a nossa bancada federal, e aí eu reduzo a passagem para 2. E no último ano, a gente bota mais 100 ônibus e chega na tarifa zero. É o que nós estamos planejando. E eu lhe digo, é real. Então, já tem a proposta é progressiva. Melhorar a frota e diminuir a passagem. Exatamente. É isso. E aí, eu já tenho 120 cidades que estão fazendo isso. Bem aqui do lado, em São Luís, que é capital como nós, o trabalhador tem o Expresso do Trabalhador. Caucaia já tem 400 mil habitantes, aqui do lado no Ceará, já tem tarifa zero. Palmas já tem parte dos usuários com a tarifa zero. São Paulo, estudante da rede estadual e municipal, é tarifa zero. Fortaleza, estudante da rede estadual e municipal, é tarifa zero. São Paulo, final de semana, é ônibus gratuito para todo mundo. Qual é a sacada da tarifa zero? Dá ao povo o direito de ir e vir. As pessoas indo e voltando, elas geralmente vão para o trabalho e elas vão economizar parte do que elas estão gastando. Isso aquece o comércio. Então, assim, as cidades que implantaram a tarifa zero, está saindo várias reportagens, você pode ver o que aconteceu. No caso de Caucaia, aumentou foi em 25% a arrecadação da cidade. E com esse dinheiro, eu mantenho o sistema. Caucaia hoje é tarifa zero para todo mundo, só gasta 2,6% do orçamento do município e fez só aumentar a arrecadação. Então, essa é uma coisa que eu vou persistir e tenho o apoio político para fazer. Ninguém pode dizer que eu não vou ter, porque eu terei o apoio do presidente, do governador e terei o apoio da bancada federal para me dar os recursos para eu melhorar o sistema de transporte de Teresina. Você falou, conversou com professores, conversou com servidores, trabalhadores na educação. E na educação, Teresina já figurou como uma das principais capitais do Brasil em termos de resultado
na educação e hoje perdeu esse posto. Bom, eu sou professor, Douglas. Sou pedagogo. Já fui secretário municipal de educação em Bom Jesus. E o que eu fiz? É o que eu vou fazer. Professor vai ser valorizado na minha gestão. Aumento todos os anos, como eu fazia quando fui secretário. E o dinheiro do Fundeb é para ser distribuído com o professor. O que é de direito do professor será do professor. Então vai ter aumento todo ano. Mudança de nível é automática. Aquele professor que tem direito de mudar de nível vai mudar e não vai precisar de ninguém com apadrinhamento político para fazer. Porque quando eu fui secretário eu fazia sem apadrinhamento político. Professor que quiser fazer o mestrado e o doutorado, eu vou estimular para que ele faça. Por quê? Quando ele vai lá fora e busca conhecimento e volta, ele deixa uma rede de educação mais robusta. E aí o que eu vou fazer? Escola de tempo integral, vou, na nossa gestão, dobrar o número de escolas de tempo integral. Nós precisamos criar 3.000 vagas de creche para atingirmos o mínimo que manda o Plano Nacional de Educação. Nós temos que ter pelo menos 50% das nossas crianças de 0 a 3 anos matriculados numa vaga de creche. Então, eu vou criar essas vagas de creche. Para criar essas creches, eu tenho que ter dinheiro. 40 novas creches custam quanto? 160 milhões de reais. Mas eu tenho um governador, que é meu amigo e que tem um programa. O prefeito que constrói a creche, ele te dá a mobília. Olha a diferença de você ter aí a união. Então, é um custo a menos que eu vou ter para colocar uma creche. Então, investir na creche, investir na qualificação do professor, valorizar o professor. E outra coisa que eu vou fazer, vou colocar também as nossas escolas para ser bilíngue. Além do português, eu quero as nossas crianças falando inglês e espanhol. Então, vou investir nisso também. E no final de semana, eu vou abrir a escola, que é uma coisa que eu fazia quando era secretário. Abrir a escola para quê? Para atividades culturais, atividades esportivas, e a sala de aula que fica fechada no fim de semana, eu abro para o pai e para a mãe da comunidade se qualificar. E aí eu gasto menos. Por quê? Porque eu já tenho um equipamento lá, que tem sala, que tem pátio, que tem quadra. Por que eu vou deixar fechada no final de semana? Se eu posso trazer a comunidade para dentro. Isso é uma boa e melhor vacina contra a violência. É uma medida simples que você gasta pouco. Então são essas coisas que a gente tem pensado para a educação. Com isso, professor valorizado, criando mais vaga de creche, estimulado, a gente volta a ser uma boa referência para a educação no Brasil. Outro segmento importante e muito comentado, não nesta eleição, mas já vem de muito tempo, é a juventude. E aí, quando a gente fala de juventude, a gente fala de diversas ações. Como é que você avalia as formas de lidar com a juventude, lidar de uma forma produtiva, de uma forma que dê não só a questão educacional, mas uma visão clara de que eles podem ingressar com as mesmas condições daqueles que têm, por exemplo, mais dinheiro ou estudar numa escola melhor no mercado de trabalho? No mercado de trabalho, aí nós temos que enveredar pelo mundo da tecnologia. Nossa juventude é uma juventude tecnológica. Para isso, estimular nossas startups. Para isso, possibilitar que você tenha um banco popular na área empreendedora que possa te dar o crédito casado com Fundação Alferraz, que vai ter que estar antenada para as novas vertentes do mercado. Então, um polo tecnológico em Teresina vai te ajudar muito, porque você traz toda essa juventude. Agora mesmo nós estamos discutindo com o governador, e ele topou, desapropriar, por exemplo, o Cine Rex, ali no centro, que volta a ser um cinema de arte, mas será uma escola de audiovisual, com foco no nosso jovem. Eu vou botar 1.700 jovens numa escola de audiovisual. Então, quantas coisas boas na área de tecnologia eles não vão aprender? Quantos potenciais nós não vamos descobrir e encaminhá-los para o mercado de trabalho? Vamos falar do centro, Fábio. Como é que, na sua opinião, é possível revitalizar o centro de Teresina, deixar o centro mais pulsante, não só no que diz respeito ao comércio, mas a possibilidade de residências, pessoas morando no centro, e um centro cultural e um centro rentável? Olha, todos os centros históricos passam por crises. É natural. Em Nova York é assim, São Paulo é assim, e Teresina não será diferente. Agora, nós temos que saber e descobrir as nossas potencialidades para o centro e vocacioná-las e apoiá-las. Então, nós podemos fazer habitação popular, começa pelos prédios públicos abandonados, de preferência do governo federal, que tem recursos para isso através do Minha Casa Minha Vida. Então você pode pegar, começar a fazer os primeiros pilotos. Embaixo você faz comércio e em cima habitação popular. Habitação popular para quem?
de preferência para quem já trabalha no centro. Porque aí ele não precisa vir de outro lugar. Ele já fica no centro. E aí você adensa o centro. Essa é uma medida. Melhorar nossas praças, com feirinhas, com atividades culturais. Fazer espaços de cultura, corredores culturais. E eu vou lhe falar aqui de um corredor cultural que eu já penso. Igreja de São Benedito, eu ajudei a restaurar. Depois que ela foi restaurada, ela triplicou o número de visitas e voltou a ter casamentos e voltou a ter batizados. Mas nós temos que fazer o restante. Fazer a praça no entorno da igreja, revitalizar o Palácio de Karnak e em frente você tem a menor avenida do mundo, Antonino Freire. Você revitaliza todo aquele espaço, tem casarões que podem ser transformados em bares, em cafés, você vai estimular. Logo em seguida tem a Praça Pedro II, que precisa de uma reforma. Lá você pode voltar a ter atividades culturais, como tinha tradicionalmente uma feirinha na Praça Pedro II. Já tem o Cine Rex, que o governador está desapropriando e vai ser uma escola de audiovisual. Então lá vai dar fluxo de gente com 1.700 alunos por dia. E já tem o Teatro 4 de Setembro, que quando eu fui secretário eu fiz a maior restauração dos últimos 40 anos. Trocamos o teto, trocamos o piso, carpete, ar-condicionado. E hoje o Teatro 4 de Setembro, no centro, resiste. É uma casa de cultura que todo dia tem agenda. Voltou o projeto 6h30, os artistas locais se apresentam, os regionais. Então, quando você requalifica todo esse espaço e bota uma programação cultural, você dá vida para o centro. E no entorno ele vai voltando a se expandir, a ter vida. Outra medida que você pode fazer como prefeito, todos os órgãos da prefeitura, secretarias, voltam para o centro. Não faz sentido você ter um órgão, porque no centro é central para todo mundo. Se eu volto a ter órgãos da prefeitura, eu coloco mais gente circulando no centro, dá vida para o centro. Então você vai pensando medidas que podem ajudar a requalificar. Na segurança, aí você vai fazer uma parceria, que não tem hoje. Nós temos um exemplo, 1.000 policiais para Teresina, e temos 300 guardas municipais que não se comunicam. Então, a partir do momento que eu tenho polícia e guarda municipal juntos, 1.000 com 300 é 1.300. Consegue fazer muito mais pela cidade. Aí a gente vai planejar rondas para dar mais segurança no centro, melhor iluminação. Iluminação é fundamental para você ter um lugar que passe mais sensação de segurança quando está muito escuro. E também pegar um centro de comando que nós temos hoje, que é um investimento de quase 40 milhões de reais, que a prefeitura fez, uma sala grande, maior do que essa, cheia de televisão, câmeras que monitoram as principais ruas e avenidas de Teresina. Essas imagens não chegam para a polícia local. Que se chegassem para a polícia local na hora de um acidente, na hora de um assalto, rapidamente, juntos, centro de comando, guarda municipal e polícia poderiam agir de forma mais rápida. Então, integrar, resumo da ópera, as forças de segurança do município, guarda municipal e seu centro de comando, com as forças de segurança do Estado, para fazer mais por Teresina e pelo povo de Teresina. Para encerrar, Fábio, nosso tempo está estourado e eu queria só fazer uma última pergunta, considerando o estágio atual da campanha e o que, na sua visão, deve ser feito até o dia da eleição. Até o dia da eleição, continuar conversando com a população, conquistar quem ainda está indeciso, levar uma mensagem que, nesse momento, Teresina precisa ser despolitizada. A gente tem que pensar primeiro no melhor para a cidade. Quem tem condições de fazer mais por Teresina? Alguém que é do diálogo ou alguém que não pratica o diálogo? Nesse momento, Teresina precisa de um diálogo intenso do povo, com líderes comunitários, com líderes políticos, com o governador, com o presidente da República, com os nossos senadores e o nosso ministro Wellington Dias. Fazer um grande pacto de reconstrução da cidade. A cidade vive a pior crise da sua história. E eu estou aqui nesse sentido. Como nós construímos toda essa união de forças, pensando primeiro na cidade, eu acredito muito que este time tem condição de fazer mais por Teresina. Por isso, a gente não pode perder essa chance. Teresina nunca teve a chance de ter um prefeito pela primeira vez com tanto diálogo, com tantas forças envolvidas. Povo, repito, líderes comunitários, líderes políticos, governador, presidente, juntos. Aí sim a gente vai ter condições de sentar de forma serena, pactuar os problemas, ver o que é mais prioritário e ir atacando todos esses problemas. E não se resolve problemas se você não tiver esse ambiente político seguro e recursos para resolver saúde, educação, transporte, zeladoria, porque os problemas e a oferta dos serviços em Teresina se agravaram bastante. Então nós vamos precisar de alguém
com todo esse poder de diálogo para poder colocar Teresina novamente num caminho seguro. Fábio, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte nessa reta final da campanha eleitoral. Falta aí 10 dias. 10 dias. Para o dia da votação. Eu é quem agradeço a oportunidade mais uma vez de colocar aqui um pouco das nossas ideias para Teresina, do que nós pensamos, e peço humildemente aqui o seu voto. Dia 6 de outubro, vote Fábio Novo, vote 13.